Se você é advogado criminalista, vai realizar uma audiência de custódia em caso de crime de tráfico, esse vídeo vai ser útil para você. Eu vou te ensinar algumas teses e se você pode, por exemplo, numa audiência de custódia, requerer desclassificação e discutir mérito. Então vamos lá. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada criminalista no Rio de Janeiro e presidente do Instituto Direito Penal Brasileiro, em que eu vou deixar o link aqui para você conhecer. Bom, audiência de custódia, via de regra, ela não é para discutir mérito. O juiz, naquele momento, o juiz da custódia, ele também não pode ser, mesmo que você entenda que não pode discutir mérito, ele não pode ser um mero chancelador burocrático. Aliás, a gente teve já uma decisão muito interessante de uma juíza de Manaus, em que ela, na audiência de custódia de um crime de tráfico, ela concedeu habeas corpus de ofício, inclusive para trancar o inquérito policial, desclassificando o crime de tráfico do artigo 33 para o artigo 28 da Lei de Drogas. Inclusive, durante a audiência de custódia, ela teve o posicionamento de inconstitucionalidade de efeitos penais do crime de porte, né, do artigo 22, porte para uso, né, que seria o caso do sujeito que estava passando ali pela audiência de custódia. Ele foi encontrado com 0,70 gramas de maconha, negou qualquer tipo de relação com aquela droga e ainda assim ele foi preso em flagrante, foi instaurado inquérito policial, ele foi submetido à audiência de custódia e houve essa desclassificação. Bem, então vamos por partes, né? Se você vai participar em geral de uma audiência de custódia, a audiência de custódia, via de regra, não é para se discutir mérito. Então você não vai, durante a audiência de custódia, falar de causas excludentes, falar de pena, não. Meramente a audiência de custódia, ela é realizada para que aquele juiz ali, o juiz da custódia, ele possa decidir se aquela pessoa que foi presa por algum motivo, ou foi presa em flagrante, ou foi decretada uma prisão preventiva, se aquela pessoa ela vai continuar presa ou ela vai ser solta. Basicamente, o que o advogado e o cliente querem na audiência de custódia é a liberdade daquela pessoa que está passando pela audiência de custódia. E lógico que durante a audiência de custódia você já deve ir preparado para alguns tipos de pedidos. Essa é a regra. Vou te falar especificamente do caso de tráfico e da desclassificação também. Mas, via de regra, você vai para a audiência de custódia, primeiro analisando o seguinte: aquela prisão, seja que título for, flagrante, prisão preventiva, foi uma prisão ilegal? Porque se aquela prisão foi ilegal, os teus argumentos vão ser voltados para essa ilegalidade e o pedido que você vai fazer é de relaxamento da prisão. Agora, se por um acaso a prisão ela foi legal, foi uma prisão em flagrante e ela foi legal, você não vai pedir relaxamento. Mas você vai mostrar para o juiz naquele momento que não há os requisitos para que aquele juiz decrete a prisão preventiva, os requisitos do 312 do CPP. Bom, então o que você vai pedir? Você vai pedir a liberdade provisória, porque quando há uma prisão em flagrante e não há necessidade de se decretar uma preventiva, o que o juiz deve fazer é conceder liberdade provisória. Então, olha, vimos duas situações aí já. Se a prisão é ilegal, relaxamento. Se a prisão em flagrante foi legal, você pede a liberdade provisória e demonstra ao juiz da custódia que não há requisitos para que ele decrete a prisão preventiva. Ou, se é que há requisitos, né, para uma cautelar, você pode requerer que essa cautelar seja não prisional, porque a prisão ela é sempre a exceção. Então, há várias outras medidas cautelares. O juiz, ele pode, com base, você requer, né, com base no artigo 319, e ele pode estabelecer, se ele entender necessário, uma outra medida cautelar diversa da prisão, como monitoramento eletrônico. Então, muitas vezes, na liberdade provisória, você pode ter um certo pedido subsidiário, que seria a aplicação de uma outra medida cautelar que fosse diversa da prisão. Mas nós temos ainda a possibilidade de revogação da prisão, desse pedido ser feito também durante a audiência de custódia. Mas aí a gente já não está falando de uma audiência de custódia realizada com base numa prisão em flagrante, tá? Prisão em flagrante, das duas, uma. Ou você requer o relaxamento porque ela é ilegal, ou ela é legal e você vai requerer liberdade provisória. Mas se for uma prisão preventiva, por exemplo, com base no 316 do CPP, você pode mostrar ao juiz o seguinte: olha, realmente existiam motivos para que essa prisão fosse decretada, por isso que ela não é ilegal e eu não estou pedindo relaxamento. Mas essa prisão que foi decretada legalmente, hoje ela não é mais necessária. E aí o que você vai demonstrar? Que aquele requisito que existia quando a prisão foi decretada não existe mais. E esse é o caso em que você vai pedir a revogação. Mas veja que no tráfico, às vezes você tem uma particularidade. Embora esses pedidos sejam a regra e você tem que ir para uma audiência de custódia preparado para esses tipos de alegação, basicamente, no caso do tráfico, muitas vezes a pessoa ela é indiciada por tráfico, ela é presa em flagrante, é instaurado um inquérito policial, mas quando você vai olhar as particularidades, tem uma chance muito grande, é muito cabal ali de se perceber
que aquilo ali não foi tráfico, foi uso. Algumas situações você vai encontrar nesse sentido. Essa, por exemplo, que eu acabei de narrar, teve um outro caso também de uma audiência de custódia realizada numa situação em que o sujeito ele foi encontrado com uma quantidade pequena de cocaína, bem pequena mesmo, e ele foi encontrado também com R$60. Ele foi indiciado pelo crime de tráfico. E qual foi a alegação defensiva do delegado? Do advogado. O advogado falou o seguinte: olha só, aqui nessa situação, se ele está vendendo cocaína, ele não ia estar só com R$60. Outra coisa, não encontraram mais nada em poder dele. Não encontraram ele vendendo, passando para ninguém essa droga. Então, se ele estava com pouca quantidade, um dinheiro pequeno, nada evidenciando que ele poderia estar vendendo aquilo, não estava repassando para ninguém. Não, nada evidenciava ali um intuito disso, porque claro que nós temos vários verbos no artigo 33 da Lei de Drogas, né? Tráfico não necessariamente é você fornecer para alguém, é você vender. Mas você não pode ter o intuito de quê? De seu uso pessoal. Porque se existe o porte da droga, né, para uso pessoal, a gente não vai falar de tráfico. Vai falar do artigo 28, indúbio pro réu. Então, na dúvida entre tráfico e artigo 28, deveria desclassificar para o artigo 28. A questão é, isso pode ser feito na audiência de custódia? Isso é discussão de mérito? Olha, excepcionalmente, isso é uma discussão de mérito que pode ser feita na audiência de custódia. Portanto, se você vai participar de uma audiência de custódia com uma situação parecida com uma dessas que eu mencionei aqui, você vai preparado sim para requerer desclassificação. Você pode, inclusive, na hora da audiência de custódia, falar para o juiz: olha, excelência, embora não se discuta via de regra mérito em audiência de custódia, aqui é necessário, porque a partir do momento que não seria tráfico, seria uso, essa prisão ela seria uma prisão ilegal. Sendo uma prisão ilegal, ela deveria ser relaxada. Na verdade, não deveria nem existir, no caso, inquérito policial. Porque, olha, artigo 28, que de acordo com o STF ocorreu inclusive uma despenalização, não existem ali penas propriamente ditas no caráter de encarcerar, né? Pena privativa de liberdade que eu falo. Então, olha, se nós tivermos uma descarcerização ali, não se justifica a prisão em flagrante, não se justifica o inquérito policial porque seria uma infração penal de menor potencial ofensivo, logo essa prisão seria ilegal, logo não existiria um inquérito e poderia acontecer como essa juíza de Manaus fez. Ela concedeu um HC de ofício durante a audiência de custódia para trancar o inquérito policial. Então esse pode ser um pedido. Embora no caso que eu te falei ela tenha concedido de ofício, você pode requerer que seja trancado o inquérito policial. Porque, vamos lá, voltamos àquilo que eu te falei lá no início. O juiz da custódia, ele não deve ter a função de mero chancelador burocrático. É claro que ele tem a função de garantir os direitos do acusado também. Diante de uma situação de uma ilegalidade de uma prisão, ele vai relaxar a prisão. Diante de uma situação em que existe um inquérito policial, quando não deveria existir o inquérito policial, ele pode trancar esse inquérito policial. E você, como advogado, logicamente pode fazer esses pedidos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te preparado a participar de uma audiência de custódia num crime de tráfico, sabendo o que você pode pedir. E lógico, lembre-se que os pedidos também podem ser subsidiários. Você pode requerer essa desclassificação, você pode requerer o trancamento do inquérito com imediato relaxamento da prisão, mas você também pode ter pedidos subsidiários. Ou seja, se o juiz entender que é tráfico, entender, portanto, que a prisão é legal, você vai para a audiência de custódia preparado para demonstrar o quê? Que não existem os requisitos da prisão preventiva. E aí você vai demonstrar, inclusive, de forma documental. Levar, se não tem carteira assinada, declaração de trabalho, que ele trabalha em determinado local, comprovante de residência, se não tem um comprovante de residência formal, uma declaração de que ele já reside há bastante tempo naquele local, tudo que demonstre para o juiz que não há necessidade da prisão preventiva, porque o seu pedido subsidiário é de liberdade provisória. Porém, se o juiz entender que há necessidade de uma cautelar, que essa cautelar seja diversa da prisão. Afinal de contas, qualquer coisa é melhor que a prisão. Você pode pedir um monitoramento eletrônico. Eu espero que você consiga aplicar essas dicas na próxima audiência de custódia. Caso você queira conhecer onde eu falo da advocacia criminal passo a passo para aqueles que querem exercê-la, dentro do IDPB, nós temos o curso de prática na advocacia criminal. O link vai aparecer aqui no vídeo para você e também vai aparecer abaixo. Você pode clicar e conhecer. Caso você deseje entrar, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal para acompanhar mais dicas como essas. Até o próximo.